Vamos lá, pessoal, então, para a nossa aula número 14, né? Atividade não presencial número 14, certo? E vamos começar a discutir, né, a debater as questões relacionadas ao processo de colonização, é um dos nomes que a gente pode utilizar, né? Colonização das Américas. E aí a gente inicia, né, eu seguindo a sequência do livro, tá? A gente vai começar com a conquista espanhola, certo? E acho que é um assunto bem interessante, bem pertinente, e é um assunto assim, extremamente importante em nível de concursos, né, em nível de vestibulares, de Enem e tudo mais. Realmente, Brenda, 65, legal, pessoal, que bom que vocês estão aí, viu? Então, vamos lá para o livro. Deixa eu pegar aqui o livro de vocês. Tá onde, meu Deus, está aqui. Deixa eu pegar rapidamente o livro de vocês. Página 76. Eu até pesquisei, eu sempre quando vou montar aula para vocês que é online, eu pesquiso outros livros também que eu tenho, que trazem às vezes o assunto de forma mais trabalhada, mas dessa vez eu gostei do livro de vocês. Ele deu uma aprofundada até boa comparado a outros livros que eu utilizo. Então vamos lá, pessoal. Primeiro essa discussão, a gente fala aí sobre, né, a chegada de Cristóvão Colombo na América. Vocês devem se recordar bem, está dentro daquele conteúdo que a gente sempre debate. Deixa eu colocar em tela toda. Aquele conteúdo que a gente sempre debate sobre as grandes, que a gente começou, né, o ano debatendo, que foi as grandes navegações, né? E vocês lembram, né, 12 de outubro de 1492, né, Cristóvão Colombo chega aqui na América, né? Ali na região, nessa região aqui, tá, pessoal? Não sei se vocês conseguem ver aí com o mouse, que é a região das ilhas ali da América Central, é o que a gente chama da região do Caribe, né? As Antilhas, certo? Caribe de Caraíba, né? Dos povos que tinham ali. E aí, né? E aí conta o texto, né? Eu vou começar o texto, depois eu vou pegar a leitura com vocês, tá certo? Vou começar aí só para esquentar. Quando Colombo chegou aqui em 1492, né, o continente era habitado por cerca de 80 milhões de pessoas. Eu já li em outros livros, né, inclusive livros não didáticos, que acreditavam ter cerca de 100 milhões de pessoas, a população das Américas, certo? Essa população era composta por diferentes sociedades, cada uma com sua própria língua, costumes e modo de vida. Elas estavam organizadas de diversas maneiras, desde pequenos grupos nas florestas nativos daqui da América do Sul, da região do Brasil, no caso, né, até grandes impérios. Os astecas e os incas, sobretudo, estarão organizados em grandes impérios nesse período. Quem viu, no finalzinho do ano passado, a gente passou um pouco por cima desse assunto sobre os povos da América, eu foquei mais a questão dos nativos aqui do litoral brasileiro, né, a discussão sobre os índios, sobre os indígenas. Mas a gente, na eletiva, quem é da eletiva, a gente tem uma galera boa que é da eletiva, a gente teve uma discussão boa, né, na última aula sobre os maias, né, que não estavam mais organizados como Estado na chegada dos espanhóis, né, mas é uma discussão ali que permeia esses povos anteriores à chegada do Colombo, né, dos europeus, né, o período chamado pré-colombiano. Como os dos incas e astecas, né, aí no texto, formado por milhões de pessoas. Pelo caminho aberto por Colombo, ou seja, a partir dessa rota que Colombo desenhou e desvendou, né, para os outros europeus, vieram conquistadores ávidos, né, sedentos por riquezas, principalmente, e lógico, né, ouro e prata. O contato entre indígenas e europeus ocorreu de maneiras diversas em épocas diferentes. Muitos povos indígenas sofreram com as guerras de conquista empreendidas pelos europeus. Outros, por causa das rivalidades étnicas, optaram por lutar ao lado dos espanhóis. Aquela ideia semelhante ao que a gente viu lá nos estudos sobre a África, né? Etnias diferentes, né, que guerreavam entre si. Então, quando chega os espanhóis, eles passam a se agrupar com esses espanhóis para combater esse inimigo em comum. Não foi uma parceria muito boa para eles, né? Só quem saiu ganhando nessa guerra foram os europeus, os espanhóis nesse caso, né?
Nem todos os povos da América foram conquistados, mas, em sua maioria, em algum momento da sua história, sofreram algum tipo de consequência negativa por causa da chegada dos europeus ao continente. Eu acho que eu tenho no slide uma imagem, deixa eu ver aqui se eu ponho para vocês. Sobre as viagens de Colombo, pessoal, só para vocês entenderem, olha aí são as viagens, não sei se ficou legível, está melhor até no celular do que na minha tela, está mais colorido. Essa linha um pouco mais alaranjada foi a primeira viagem, né, de Colombo, né? Ele chega, o primeiro contato que ele tem vai ser na ilha, né, de Guarani, que ele vai chamar de Ilha de São Salvador, né? Aquela questão da cristanização, né, dos povos. Dá uma voltinha ali somente pelas ilhas e retorna. E aí depois ele vai fazer mais 3 viagens, né? A primeira foi de 1492 a 1493, a segunda, de 93 a 96, ele passou mais tempo, e aí deu uma volta maior pelas ilhas, né? A terceira, de 1498 a 1500, e aí já contemporâneo à chegada do a Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil, no litoral brasileiro, né? E a última viagem, né, a quarta viagem, de 1502 a 1504. E aí, nessa última viagem, que ele chega até o continente, né? Passa ali pela região de Costa Rica, Panamá, Venezuela, ele dá uma voltinha um pouquinho maior, né? Mas ele está apenas o que no início do processo de exploração, são os primeiros contatos. Você vê que ele nem chegou à península de Yucatán, onde tem os povos maias, né, que a gente discutiu nas aulas na aula eletiva, nas aulas da eletiva, né? E como também não chegou na região onde ficava lá os astecas, né, onde tinha o Império Astecas. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas isso é só para vocês se localizarem aí como foram as viagens de Colombo, certo? E aí, como era o Império Asteca em 1519, que é quando vai começar essa exploração. Aí a gente volta para o livro, deixa eu sair da tela cheia, e aí agora eu já vou querer a leitura de alguém aí, o nascimento de um novo mundo. Quem é a primeira pessoa aí que vai fazer essa leitura, pessoal? Eu posso? Quem é? Dani Tavares. Emily? Dani. Posso Pronto, comentar? vai lá, Dani. O nascimento de um novo mundo. A conquista e a Pode sim. colonização do continente americano podem ser consideradas um choque entre dois mundos. Desse choque nasceu um novo mundo, um continente produtor de grandes riquezas que, no entanto, foram distribuídas de maneira desigual. As consequências desse encontro, como as desigualdades e as injustiças sociais, deixaram marcas profundas presentes até hoje, principalmente nas sociedades da América Latina. Perfeito, pessoal. Olha só, né? E aí já é uma discussão que já até se remete já ao nosso presente, né? Porque as populações aqui, principalmente da América Latina, até porque os processos de colonização, né, que ocorrem aqui nas Américas, na América Latina, ou seja, da América Sul do México para baixo, né? Ele vai ser bem diferente do processo de colonização ocorrido lá no que vai se tornar os Estados Unidos. Alguém lembra quem é que vai fazer a colonização do território que hoje a gente chama Estados Unidos? Inglaterra. Qual nação europeia? Inglaterra, exatamente, né? A América Latina, ela é colonizada quase que totalmente por Portugal e Espanha. A gente vai ver França também, vai ter alguns contatos ali com holandeses também, mas é majoritariamente, quase que totalmente, né, por portugueses e espanhóis. E aí, só para mostrar esse mapa que tem no livro de vocês, né, os diversos povos, a gente discutiu isso lá no final do primeiro ano, né, rapidamente, mas falamos sobre essa presença desses povos, e aí as 3 grandes civilizações, né, os maias, que não estão mais organizados como a gente estudou lá na eletiva, né, que eles estão mais fragmentados, sendo dominados principalmente pelos astecas, né, que estão lá centralizados no que hoje é a cidade de México, a gente vai falar já, e os incas aqui na região dos Andes, né, dos Andes no litoral, no lado, né, ocidental da América do Sul, Natan. E os Estados Unidos foi colônia de povoação aqui na América Latina, de exploração. Perfeitamente, Natan. A gente vai discutir bastante isso, mas você foi pontual aí na sua colocação, certo? Aí tem uma linha de tempo no livro de vocês, né, do processos, né, que vão ocorrendo, mas vamos mais para frente.
início da colonização, início da conquista, início da invasão, né? Quem é que poderia fazer essa leitura aí? Eu, Eu quem? Não está aparecendo o nome para mim. Julia Valois. Júlia. Ô, Julinha, vai lá, Júlia. Lê aí pra gente. Segundo o historiador, não sei o nome dele, Ruggiero Romano. Ruggiero Romano, a conquista do continente americano se fez a partir das ilhas. De fato, o processo de conquista da América teve início assim que Cristóvão Colombo chegou às ilhas da América Central, região que ficou conhecida como Ilhas Ocidentais, Caribe ou Antilhas, e entrou em contato com os povos que lá viviam. Pode prosseguir. O extermínio da população das ilhas. O principal objetivo dos exploradores europeus nas Antilhas era encontrar ouro. Desde Colombo, esse era o propósito que animava os espanhóis a irem para o Novo Mundo. A busca pelo ouro também foi um dos principais motivos que levou ao extermínio dos habitantes dessas ilhas. A primeira ilha a ser dominada foi chamada de Hispaniola, na qual os espanhóis fundaram em 1496 o assentamento de Santo Domingo. Nessa ilha, eles estabeleceram uma base para a exploração das Antilhas, que prosseguiu durante a primeira década do século XVI, quando eles iniciaram a colonização de Porto Rico e Jamaica. Em 1511, os espanhóis se estabeleceram na ilha de Cuba, que se tornou o ponto de partida para a exploração da terra firme, nome dado às partes do continente que eram conhecidas. Desde que chegaram às Antilhas, os espanhóis exploraram a mão de obra indígena, na realização das mais diversas atividades, principalmente a mineração e a agricultura. Nas primeiras décadas de exploração, a população indígena das Antilhas foi dizimada. Isso ocorreu em razão de uma série de fatores: as doenças trazidas pelos europeus, o trabalho forçado, a destruição das agriculturas de subsistência, a fome e as guerras. Enquanto as populações indígenas das Antilhas eram dizimadas, os espanhóis se estabeleciam na terra firme da América Central, começando pela região do Panamá. Perfeito. Obrigado, Júlia. E aí tem até esse mapinha aí, né, produzido lá no século XIV, representando a ilha de Hispaniola, né, que hoje é onde ficam dois países hoje, que é Haiti e República Dominicana. Deixa eu até ir lá naquele mapinha de novo do mapa, ou no mapa da América, só para a gente ver aí, né, então, foi nessas ilhas aqui que ocorre todo esse processo inicial da colonização. Você vê que as décadas iniciais, você só tem exploração nas ilhas. E aí, o texto, ele já vai logo dando essa informação, né, que o que é que aconteceu com as populações dessas ilhas. Eles passam a trabalhar, né, para os colonizadores. Agora, não é trabalhar, não é chegar, vamos lá, vamos trabalhar, eu pago a vocês, tal. Inicialmente, é um processo, assim, de trabalho escravo, né, vai escravizar esses indígenas, né, essas ilhas estavam muito bem povoadas, certo, pessoal? E aí, no texto, ele já fala, né, que as populações dessas ilhas foram dizimadas, certo? E aí ele diz aí, até por causa, quais são os fatores que levaram, né, à morte desses indígenas, né? A questão do trabalho forçado, deixa eu ver aqui quem é que está falando, não apareceu no celular, deixa eu vir por aqui, alguém chegou na sala, caiu. O trabalho, né, eles vão trabalhar de forma exagerada, né, vão botar eles para trabalharem de forma exagerada, eles não vão resistir, eles tinham até uma outra cultura de vida, né, eles eram indígenas semelhantes aos indígenas aqui da América do Sul, né, e aí ele diz, né, doenças, né, a gente vai discutir isso, a questão das doenças vai ser um dos principais fatores, né, a guerra, né, e a destruição também do modo de vida deles, onde eles conseguiam se sustentar através da agricultura, mas aí eles não vão conseguir. E, logicamente, também as guerras, né? Tem alguns elementos de guerra que vão ser fundamentais para esse processo, né? Natan, professor, a escravidão no Egito não foi tão maléfica quanto a que veio depois, ou foi? É uma boa discussão, Natan, mas são características bem diferenciadas. A gente costuma dizer que a escravidão do período colonial ela foi muito mais cruel, entendeu? Foi muito mais cruel do que a do Egito. Mas aí
eu acho que é uma discussão que a gente pode render bastante, certo? Rafael Neves está dizendo que não foi, realmente, porque as características são bem diferentes. A forma de escravidão na Idade Moderna, né, no início da Idade Moderna, escravizando principalmente os africanos e sendo trazidos para as colônias, trabalhando de forma exaustiva, entendeu? Não funcionava também, não era dessa forma que funcionava no Egito, certo? No Egito tinha uma forma um pouco mais suave, a escravidão, não deixa de ser escravidão, mas um pouco mais suave. Porque você já imagina logo a cena, né, deles terem, exatamente, tinham diversas regras, Rafael. Eles trabalhavam, você já imagina aquela cena, eles construindo pirâmides e tal, e não é só isso, a escravidão no Egito não era só construir grandes obras, eles trabalhavam na agricultura, eles estavam integrados ali mais na sociedade, entendeu? Por isso que tem essa diferença. Vamos seguindo aí, sim, aí essa frase, só retomando essa frase do início do texto, né? A conquista do continente americano se fez a partir das ilhas. Perfeito, em resumo o que foi dito aí nessa parte, né? Vamos agora para esse contexto da utilização do cristianismo na conquista da América. Quem poderia começar essa leitura? Posso ler, professor? Pode, Susan? Kessler. Quem? Eu não. Quem é que vai fazer a leitura? Kessler. Ah, Kessley. Vai lá, Kessley. O cristianismo na conquista da América. Um dos principais argumentos utilizados pelos conquistadores espanhóis para justificar a conquista da América foi a necessidade de catequizar as populações nativas. Em nome da Igreja, eles justificavam tanto a exploração das riquezas naturais do continente como a da mão de obra nativa. Seja como for, sabemos atualmente que a expansão espiritual está insoluvelmente ligada à conquista material. É necessário dinheiro para fazer cruzadas, e surge aí a primeira falha no programa que implicava a igualdade dos parceiros. A conquista material e tudo o que ela implica será ao mesmo tempo resultado e condições da expansão espiritual. Colombo escreve: creio que, se começarmos, em breve, vossas altezas conseguirão converter a nossa santa fé uma multidão de povos, ganhando grandes territórios e riquezas, assim como todos os povos da Espanha, pois há, sem dúvida, nesta terra grandes quantidades de ouro. Vossas altezas têm aqui um outro mundo onde pode expandir-se muito nossa santa fé e de onde se pode tirar muito proveito. Valeu, Kessley. Olha só, gente, que interessante, né? Afinal, Colombo está preocupado com a cristianização, né, com a catequização desse povo, a tão valorosa santa fé deles, ou ele está preocupado com as grandes quantidades de ouro que eles podem conseguir nessas terras? Ficou bem, né, complicado de fazer uma interpretação de texto em um texto que ele não deixou o objetivo tá com ouro, tá com Deus, né, Natan? Então, olha só, e aí é uma coisa interessante que ele fala, que é o que no começo desse texto aí, desse pequeno texto que tem, né? Você precisa de dinheiro para fazer cruzadas. Lembram das cruzadas, né, pessoal? Eles estão usando o termo cruzadas aí, se referindo àquelas cruzadas que a gente viu lá no final da Idade Média, né, no início da Baixa Idade Média, né, quando eles vão para Jerusalém e para outras terras levar a conversão, né, as guerras santas, exatamente, Victor. E aí o que acontece? Ele fala que precisa de ouro para se fazer a cruzada, como também essa cruzada vai gerar ouro para eles. Você vê que o ouro está em primeiro lugar em quase tudo que ele está dizendo aí, né? Então, creio que se começarmos, em breve, vossas altezas conseguirão converter a nossa Santa Fé a multidão de povos, ganhando grandes territórios e suas riquezas. Para quem? Para os espanhóis. Ou seja, o cristianismo, ele está como pretexto, né? E a gente vai discutir um pouquinho isso mais para frente. Deixa eu só ler esse trecho aqui rapidinho. Os indígenas
que não aceitavam a conversão eram escravizados, pois, de acordo com o direito romano utilizado pela igreja, lá, vindo da Idade Média, né, já trazendo da Antiguidade, Idade Média e tal, quem não se converte, então, é bárbaro e infiel. Se você é um bárbaro, se você é um infiel, se você é um pagão, você pode ser escravizado. Cuidado, que essa ideia está presente em muita gente aí ainda, viu? Rafael falando aqui. Lembrei agora de uma lei usada por um papaí, onde alegava os gatos em atos, que os gatos em atos maliciosos e de bruxaria, pois em que os gatos foram mortos por o papa, passa isso, veio a peste negra, e tipo, de volta para você, amigo. Eliminou os gatos, que consumiu os ratos, e aí pode ter favorecido a propagação da peste negra. Tem um pouco sentido, eu já li algo também nesse sentido, sim, Rafael. Mais no campo aí das possibilidades, né? Mas ocorreu, sim, a perseguição, eles associavam na Idade Média e mesmo no início da Idade Moderna, os gatos à bruxaria, né, por causa dos gatos que ficavam no telhado e tal. Eu li um livro muito interessante sobre essas ideias que eles tinham, até hoje, né, gato quando tá no cio, aqui no muro, gritando aqui do lado, uau, aí você fica assustado às vezes de noite, né, o pessoal dizia que eram as bruxas conversando, que eram demônios conversando com bruxas e tal. Bartolomé de las Casas, frade dominicano que ficou conhecido como protetor dos índios, está repreendido, né, Emily? Criticou a escravidão indígena e denunciou o genocídio cometido pelos espanhóis na América, principalmente nas Antilhas e no México. Las Casas acreditava que os nativos deveriam ser convertidos pacificamente. Ele tinha a ideia de se converter, sim, os nativos, Bartolomé de las Casas, porém de forma pacífica. E, com isso, trabalhar para os europeus sem que precisassem ser escravizados. E aí vocês até vê aí, né, essa imagem, né, da convenção, uma litografura, do século XIX, mas retratando esse período, né, conversão de indígenas ao cristianismo na América Espanhola. E aí você vê, né, essa conversão, essa imagem dessa conversão, que vocês podem observar aí direitinho, com mais detalhe até no livro de vocês. Ela está sendo de que modo? De um modo gentil, de um modo agradável, através das lindas palavras do cristianismo, ou através da força? E aí? O que é que vocês interpretam essa imagem? É tipo dos males o pior, né, Maria Cruz? Não, Acordou, Vitória? professor. Que bom. Oi, diga aí. Não, é que o senhor falou que ele era o único que, assim, queria converter eles, mas não à força. Aí eu falei, é tipo dos males o menos pior. Nesse sentido, não foi no sentido da imagem que o Sim, senhor tá sim. mostrando, não. Ah, sim, sim. Não, mas não era o único não, viu? Mas ele, assim, foi o que ficou, os textos dele chegou até nós e tal, e traz essa discussão, né, de não usar a força, não usar a violência. E eu vou ler um trecho do relato dele lá no final, para vocês perderem um pouco o sono de vocês de saber como é que a América foi construída, certo? Ah, Vocês veem aí que profe- há as figuras dos frades aí, né, pregando, né, abençoando com crucifixo, mas ao redor você vê o quê? Soldados com armas, né? Forçando eles a se curvar diante daquele Deus completamente desconhecido e sem sentido para eles, né? A gente discutiu aqui um pouquinho religião, quem está na eletiva, né, sobre a religião deles e viu que não tem nenhum sentido para eles o cristianismo, né? Não é assim que se converte uma pessoa, né? Tá porque com assim, saudade de... Ah, Amanda, tem o texto pra caramba. Quem é que tá falando? sou eu, Rafa. É porque a galera que começou, por exemplo, vamos dizer assim, eles não queriam aceitar o cristianismo como sua religião. Eles não estavam nem aí, levava bala, morria. E os nativos que viam isso sentiam medo, então, tecnicamente, eles eram forçados a isso. Não tinha Tecnicamente, não. Aí você pode escapatória. usar aquela palavra que o povo gosta de usar de forma errada. Mas aí você pode usar de forma correta, que é literalmente eles eram forçados, né? É, E muitos deles, quando não se convertiam, e mesmo se convertendo, acabavam escravizados, muitos deles. Mas uhum, mesmo quando não se convertiam, eram mortos. Então, assim, os converte, ou desce Jesus goela abaixo, né? De braço aberto com crucifixo e tudo, ou você morre ou sua família é morta. Cara, vocês não têm noção do negócio. Vocês não têm noção ainda. Colonização espanhola, eu acho um problema que não é tão estudado, porque é muito pior do que qualquer outro evento da história que vocês possam ter estudado, certo? o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, mas tipo,
pelo que ensinam nas escolas e tal, que foram dados negócio de troca, exemplo, eu te dou um espelho, você me dá ouro. Certo, aconteceu isso, mas não foi bem assim que aconteceu. Primeiro veio a invasão, veio a dizimação. Primeiro, a galera que era indígena e nativa, certo, viam aqueles povos brancos chegando e achavam até estranho. E muitos deles entravam em conflito na mesma hora que os viam. Sim. Vocês vão ver, ó, a gente vai agora falar sobre como foi a conquista do Império Azteca, e aí vocês vão sentir mais ou menos como funcionou essas ideias aí, porque de troca, de no início ter sido pacífico, e depois a gente vê a dominação por meio da força, empurrar o cristianismo de goela abaixo. Vamos lá, Amanda, você tá querendo ler? Tá com saudades? Comece aí, filha. Eu tô. Vamos lá? A conquista do Império Azteca. No início do século XVI, os espanhóis passaram a organizar expedições militares em direção ao interior do continente em busca de riquezas. Uma dessas expedições foi comandada pelo adelantado espanhol Hernán Cortés. Partindo de Cuba, ele chegou ao litoral do México no começo de 1519, com 11 navios, 100 marinheiros e 600 soldados. Quando a expedição desembarcou no litoral mexicano, provocou estranheza e espanto na população. Os espanhóis eram diferentes de tudo que os indígenas já tinham visto. Assim, a chegada desses homens estranhos foi noticiada ao imperador azteca, Montezuma II. Cortés tomou conhecimento do Império Azteca e rapidamente levou suas tropas em direção ao interior do México. No caminho, buscou conhecer mais a respeito dos costumes dos povos que habitavam a região, da forma de organização do império e também das inimizades dos astecas. Nesse processo, duas pessoas prestaram grande auxílio a Cortés, trabalhando como tradutores: Aguilar, um náufrago espanhol que falava a língua maia, e Malinche, uma ex-escrava asteca que sabia a língua maia e a língua asteca, o Nahuatl. Nahuatl. Ó, segura aí, viu, Amanda? Você vai continuar ainda para a gente concluir essa história aí do Império Azteca. Certo. Olha só. Hernán Cortés, guarda esse nome. Eu vou até botar a foto. Bota a cara do sujeito aí na tela. Ai, meu Deus, dei clique no lugar errado. Bota a cara do sujeito aí na tela. Eu gosto de trabalhar mostrando a cara do povo. O Império Azteca, viu, pessoal? Só para mostrar onde é que ele ficava. Aqui é a península de Yucatán, né? Onde ficavam os povos maias. E aí ele vai chegar aqui no Império Azteca, né? A União das Cidades-Estado Azteca, que a gente vai chamar de Império Azteca, Tríplice Aliança Azteca, certo? A cidade do México, Tenochtitlan, vai estar aqui no meio, que é a capital. Já era capital. Deixa eu só botar a cara do Hernán Cortés primeiro. Esse bonitão aí, tá, pessoal? Esse cara aí, essa figura aí, que é o Hernando Cortés, como tá aí, né? Hernán Cortés, é ele que vai ser, que vai realizar esse processo. Voltando aqui. Quem era o imperador azteca na época era o Montezuma II, né? Tava tudo centralizado ali na figura dele, né? A União das Cidades Estado Azteca. E aí, o que é que vai facilitar para Cortés? Ele vai chegar sorrateiramente, vai chegar devagar, vai chegar de voadora. Ele chega primeiro aí, vai ter o contato assim com Aguilar, né? Que era um náufrago espanhol que já estava vivendo ali há algum tempo, e aí ajudou ele na questão da língua, assim como também a Malinche, que era uma ex-escrava asteca, olha aí, os astecas tinham esse processo de escravidão, os astecas eram meio violentos, já foi discutido isso um pouco também, e no final do ano passado a gente viu um pouco disso. Eles tinham esse processo de escravizar os povos vizinhos, né, de dominação, justamente para poder expandir, e aí a Malinche, assim como outras pessoas que vão se unir aos espanhóis em todo esse processo de dominação, eles são rivais dos astecas, e aí eles vão dar, então, esse auxílio. Então, o Hernán Cortés, quando chega na sede, né, lá no centro do Império Azteca, ele sabe exatamente tudo que precisa, sabe exatamente como funciona, e vamos lá, então, ver o que vai acontecendo. Siga aí, por favor, Amandinha. A tomada de Tenochtitlan, sei lá. Tenochtitlan. Tenochtitlan, isso.
Cortés chegou a Tenochtitlan, capital do Império Azteca, no final de 1519, e foi recebido pelo imperador Montezuma II. Nos primeiros dias, Cortés conheceu a cidade e ficou maravilhado com a sua riqueza e grandiosidade. Apesar de serem tratados como visitantes, os espanhóis prenderam o imperador, que decidiu negociar em vez de guerrear contra eles. Diante disso, a população asteca não reagiu até que, certo dia, Cortés se ausentou da cidade e seus homens assassinaram cerca de 2.000 astecas. Com isso, a população se revoltou e expulsou os espanhóis de Tenochtitlan. Depois desses incidentes, em que o imperador Montezuma II foi morto, Cortés buscou o apoio de povos indígenas inimigos dos astecas para conquistar Tenochtitlan. Essa colaboração foi decisiva para o sucesso espanhol. O cerco durou cerca de 3 meses, durante os quais a cidade foi bloqueada e seus suprimentos de água envenenados. Em 13 de agosto de 1521, Tenochtitlan foi tomada pelos conquistadores espanhóis e seus aliados. A primeira fase da conquista da América havia terminado, e o saldo foi extremamente negativo para a população asteca, resultando em milhões de mortes. Perfeito. Olha só, pessoal. E aí tem, né, um códice, né, que é um daqueles escritos dos povos pré-colombianos ali da Mesoamérica, né, do século XVI, mostrando esse massacre realizado, né. Gente, veja só, ele entrou como convidado na cidade, ele foi bem recebido, e aí ele precisou se ausentar, e aí rolou um conflito, e aí os homens deles vão matar cerca de 2.000 astecas dentro da cidade de Tenochtitlan, inclusive o Montezuma, né, Montezuma II, o imperador deles. Eles acabam sendo expulsos da cidade, né, aí por que ninguém atacou, por que ninguém foi para cima, gente? Eles tinham armas de fogo, né, armas de fogo e cavalos, coisas que os astecas, os povos americanos não conheciam, certo? E aí, deixa eu até voltar aqui no slide, voltar aqui um pouquinho. Ó, lá está lá o Império Azteca, né? Olha a cidade de Tenochtitlan, pessoal, como era. É uma cidade que ficava dentro do lago de Texcoco, ou Texcoco, como alguns chamam, né? Eu não sou muito bom nessas línguas aí nativas. Se eu não sou bom em espanhol, imagine em língua nativa, né? Eu vejo já o chat, viu, pessoal? Era uma metrópole, ó, a cidade fundada em 1325, ela tem uma data de fundação, certo? Na ilha do Lago Salgado de Texcoco, onde fica hoje a cidade do México, capital do México, né, capital do país. Foi a sede do Império Azteca e chegou a ter uma população estimada em 200.000 habitantes. Pra vocês terem noção, 200.000 habitantes, Aracaju toda, né, só Aracaju, não Grande Aracaju, tem cerca de 550, quase 600.000 habitantes. Né? Nós temos 3 vezes mais que eles. Eles têm essa população toda em ilhas, né, em algumas ilhas, ali dentro, e principalmente uma grande ilha ali onde ficava a cidade, né, como vocês estão vendo aí nessa gravura, nessa imagem, certo? E tinha uma população de cerca de 200.000. Gente, era uma das maiores cidades da antiguidade, para vocês terem noção, certo? Foi tomada pelas tropas lideradas por Hernán Cortés lá em 1521. Então, ela tem data exata de inauguração, né, de fundação, 1325, e 1521 ela é tomada. Olha como era aí a forma dela, e aí por que o cerco foi tão... Cerco, pessoal, é quando você, nas guerras antigas, né, nos conflitos antigos, você cercava aquela cidade, geralmente as cidades eram muradas, ou ficavam em alguns lugares mais isolados, e aí quando você faz o cerco, aquela cidade fica sem receber mantimentos, e aí é questão de tempo para ela cair, né? E foi o que aconteceu lá com Tenochtitlan. Vejam que era bem fácil fazer um cerco lá, né? Aí você diz, pô, acabou o suprimento de água? Bom, lembro que o texto disse lá, né? Esse lago, que não existe mais, ele foi drenado, você for lá no México hoje, você vai ver o resultado da drenagem desse lago, ele é de água salgada. Ele fica no meio do continente, sim, mas ele era de água salgada. Então, não é uma água que se consumia. Certo, pessoal? Hernando Cortés. E depois a gente lê esse texto aí. Vamos só voltar aqui para o livro. Deixa eu ver aqui o chat. Professor, tinha saído porque minha... certo, Vitória?
Até os cavalinhos, pois é, não tínhamos cavalos na América, certo? Como também não manipulávamos com ferro. As armas, eu acho que vai falar aí, as armas dos nativos não possuíam nenhum tipo de ferro, de metal, certo? Não manipulávamos os metais. Natan, éramos para sermos um dos continentes mais avançados, e éramos. Nós só não tínhamos as armas para combater esses inimigos, entendeu? E aí vamos ter uma discussão também em cima disso, se der tempo. Éramos, né? Tá certo. Tá, ok, Rafael, corrigiu. Sim, aí tem esse debate aqui rapidinho que eu vou fazer com vocês. Primeiro explicando o que é adelantado, né? Adelantado era o nome nobre espanhol que recebia amplos poderes da coroa, né? Da coroa do reino da Espanha, para empreender a conquista dos territórios, né? Era quem liderava, né? A conquista, certo? A volta de, eita, vamos lá, eu vou conseguir falar essa palavra. Coetzoacal, eita, Coetzoacoatl, mais ou menos isso. Quem é Coetzoacal? É a serpente emplumada, tá? É uma das principais divindades, talvez, para os astecas, no começo era a principal divindade, depois ele vai sendo trocado, eu acho que vai falar isso aí. Ó, antes da chegada dos astecas ao Vale do México, os povos que viviam nessa região cultuavam vários deuses, sendo o principal deles Quetzalcoatl, que significa serpente emplumada. Tá nos templos deles lá até hoje, tá? A representação desse deus. Assim que os astecas conquistaram a região, impuseram culto ao deus Huitzilopochtli, deixando Quetzalcoatl numa posição inferior. Mas hoje é o que fica na cabeça dele, né? Tirou o deus principal e colocou outro. Isso tem uma consequência. No entanto, existia a crença que Quetzalcoatl teria deixado a região, mas que iria voltar para recuperar seu poder, anunciando o fim da era asteca. E aí o que acontece? A versão tradicional da conquista espanhola afirma que os astecas teriam identificado Hernán Cortés como o deus Coetzoacoatl, já que o espanhol seria detentor de poderes desconhecidos pelos astecas, poderes divinos. Quais são os poderes? As armas de fogo, canhões e os arcabuzes. E os cavalos também, né? Porém, alguns historiadores discordam dessa tese, argumentando que a identificação entre Cortés e Coetzoacoatl foi elaborada depois da conquista, tornando-se um mito que, para muitos, foi considerado um dos fundamentos históricos da conquista da América. É uma explicação que era dada antes, né, isso que ele está dizendo no texto, que foi aceita por muitos e ainda é aceita por alguns, que os povos identificaram ele como o Quetzalcoatl voltando, né? Então, tomando o seu poder de volta, certo? É uma figura bem diferente para eles, então eles imaginavam, dizem, né, alguns estudiosos, que eles identificaram, então, ele como a volta desse Deus, certo? E aí é mais uma explicação que se dá para se pensar a origem divina dessa dominação, né? E porque os povos sucumbiram aos espanhóis, né? Natan, eu não estou vendo absurdo. Hoje tem gente que acredita que Bolsonaro é um messias. Então só veja, né? Ok, Natan, realmente é nesse sentido mesmo a discussão, certo? Quem poderia ler aí a conquista do Império Inca? Bora lá? Eu leio. Eu quem? Vanessa. Vanessa, vai lá, Vanessa. O Império Inca, ou Tahuantinsuyo, o Império das Quatro Direções, se estendia por uma vasta região da Cordilheira dos Andes e da costa sul-americana do Oceano Pacífico. Era comandado pelo Inca, imperador, que controlava todas as esferas da sociedade. Esse império, assim como o Azteca, foi conquistado pelos espanhóis. Beleza. Deixa eu só mostrar o mapa rapidinho. Novamente, é o que está aqui é o que está no livro de vocês, eu acho. Ah, não, aqui, pronto. Aqui, Império Inca, pessoal. Ele está aí nessa região, vocês devem estar vendo aí, né? Essa parte toda escadinha é o Império Inca. É um império muito grande, muito vasto e muito poderoso, certo? Continua aí, Vanessa. Antecedentes da conquista. Na época da chegada dos espanhóis, o Império Inca passava por uma guerra civil, pois o imperador havia morrido e seus dois filhos disputavam o poder. Huáscar, o filho mais velho, comandava parte do império a partir da capital, Cusco, enquanto Atahualpa, né assim? Isso. O segundo filho ficava na cidade de Quito, de onde comandava o restante da população.
Apesar de ainda não haver conquistado definitivamente o poder, Atahualpa havia conseguido grandes vitórias contra seu irmão, chegando a aprisioná-lo. Nesse momento, recebeu a notícia da chegada de estrangeiros no litoral, mas não deu muita importância ao fato, pois eram poucos homens. Perfeito. Segura aí, Vanessa. Olha só, primeiro aí, né? Olha quando Pizarro chega, né, lá na região, o que é que ele vai encontrar? Ele vai encontrar o Império em crise, dividido, uma chamada guerra civil, né? Você tem Huáscar, né, que está na capital, em Cusco, e já Atahualpa está em Quito. São os dois irmãos, eles estão disputando o poder depois que o pai deles morreu, né? Estão disputando o poder, cada um está numa cidade. E aí a gente vê Atahualpa aprisionando o irmão dele, e enquanto está aprisionando o irmão dele, ele chega, chegam uns estrangeiros aí, uns caras brancos, estranhos, barbudo, de roupa, com um negócio no corpo e tal. Ele lá, tô me lixando, tô resolvendo o meu problema aqui. E aí, a partir disso que vai ter essa conquista. Siga aí, Vanessa. O início da conquista. A conquista do Império Inca foi comandada por Francisco Pizarro. Francisco Pizarro. Isso mesmo. O nobre espanhol. Em 1531, com um contingente de 180 homens armados e 30 cavalos, ele desembarcou na cidade inca de Tumbes. Em Tumbes, Pizarro soube da crise sucessória do Império Inca e acreditou que esse seria um momento oportuno para tornar o poder. Assim, ele foi ao encontro do imperador Atahualpa, que estava temporariamente estabelecido na cidade de Cajamarca. É para ler o texto? Leia, por favor. No dia seguinte, os espanhóis ficaram esperando até que o sol começasse a declinar. Quando então o chefe inca fez sua entrada cerimonial, acompanhado por 6.000 guerreiros desarmados e carregado por 80 nobres de traje azul numa liteira folheada de prata e forrada com plumas de papagaios. Parado no centro da praça, ouviu impassível enquanto um padre e o intérprete faziam uma exposição sobre o cristianismo. Então Pizarro deu sinal. Dispararam-se os canhões e espanhóis armados saltaram de seus esconderijos em torno da praça. Atahualpa foi capturado e seus guerreiros, chocados com a perda do imperador e a fúria desesperada dos espanhóis, entraram em pânico. Após 2 horas de luta, 2.000 jaziam mortos apenas na praça e outros milhares no campo adiante da cidade. Perfeito, obrigado, Vanessa. Gente, olha, eu não posso usar o termo apropriado, tá? Mas olha que bando de desgraçados, olha o que eles fizeram, né? O imperador, extremamente poderoso, certo? Faz aquela entrada dele triunfal, como fala aí, né? Os 80 nobres, 6.000 guerreiros desarmados, né? Carregando 80 nobres, né? Tudo de traje azul. Eles indo numa liteira, folheada de ouro e forrada de plumas de papagaio, para no centro da praça, começa a ouvir o padre e o intérprete, né? Falando na linguagem deles, né? E aí, o Inca, o Sapa Inca, né? Escutando ele e tal, dando atenção. E aí, de repente, o que é que Pizarro faz? Dá sinal, e aí começa o pega para capar, né? É bala de canhão, é arma, matando, né? Diz que só ali na praça, 2.000 foram mortos naquele momento. E prendem ainda o imperador. Capturam ele, né? Para desestabilizar completamente todo o Império Inca. Gente, isso é de um absurdo tão grande, de uma desumanidade tão grande, que é inimaginável. Isso parece coisa de filme, daqueles filmes bem violentos que a gente vê, né? Deixa eu ver aqui o chat que vocês estão falando. Isso tudo em 2 horas, exatamente, Rafael. Marcelo, um pilantra, né, Marcelo? Concordo. Rafael, catapimbas, né, Rafael Neves? Gente, é uma coisa absurda, né? E aí vamos ver o que é que vai seguir na sequência, né? Quem poderia fazer a continuação da leitura? Já está acabando, tá? Quem? Victor. Pode sim, Victor. Vai lá. A consolidação da conquista. Para ser libertado, Atahualpa ofereceu uma enorme quantidade de ouro e prata aos espanhóis.
Para o pagamento do resgate, tesouros de todas as partes do império foram coletados e entregues aos conquistadores. Pizarro, no entanto, não cumpriu sua parte do acordo e, em vez de liberar Atahualpa, mandou executá-lo. Depois da morte do imperador, os espanhóis conquistaram a capital do império, Cusco, consolidando a conquista do Império Inca em 1532. Olha aí, pessoal, em menos de um ano. Se vocês acham que eles foram desgraçados antes, olha o que eles fizeram, né? Atahualpa preso, né? E aí ele paga uma enorme quantidade de ouro e prata para os espanhóis para ser libertado. Zó, tudo bem. Para eu ficar livre, vocês querem o quê? Ah, quero tanto de ouro, tanto de prata. Eu dou, tranquilo. Toma. Eles pagam o resgate, né? Os nobres vão pagar o resgate aos espanhóis. E o que é que Pizarro faz? Aqui Atahualpa fez cumprir a parte do acordo. Ele mata o imperador. Ele executa o imperador. E aí tem até uma imagem, né, uma gravura, né? Litografura do século XX que representa a execução de Atahualpa pelos espanhóis. E aí acaba com o império. Acaba, dominar o império, um império extremamente poderoso, e em menos de um ano foi completamente tomado, né? A violência vem de hoje, né, Natan? Nossa, o povo anda tão violento hoje, né? E antes, né? Gente, isso aí é tudo em nome também do cristianismo. Vocês estão entendendo o tamanho da coisa? Só seguindo aí, ó, em Cusco, os espanhóis deixaram o meio-irmão de Oscar Manco Cápac como imperador fantoche. Ou seja, o que é fantoche? É aquele que não tem autoridade nenhuma, né, que não tem poder nenhum. Quem manda é os espanhóis. Ele está lá só para enfeitar, só para facilitar um pouco os comandos ali da dominação. Em 1535, Pizarro voltou para o litoral e fundou a cidade de Lima, capital do Peru, né, que passou a ser a sede do governo espanhol naquela região. Só lendo aqui rapidinho, pessoal, para a gente não perder mais, não estourar o tempo. A resistência inca. Os incas não aceitavam passivamente a dominação espanhola. Em vários momentos lutaram para expulsar os invasores. Em 1536, após vários crimes cometidos pelos espanhóis contra as mulheres da nobreza, o inca Manco Cápac fugiu de Cusco com muitos dos seus súditos. Ele e seu exército sitiaram a cidade por um ano, mas não conseguiram vencer os espanhóis, que receberam o apoio das tropas vindas do Panamá. Cápac, então, refugiou-se nas florestas de Vilacamba, já aqui na Amazônia, né, no território da floresta amazônica, que abrange lá aquela região também. Nessa região, os incas, ai meu Deus, me perdi, resistiram à dominação estrangeira até 1572, quando o último imperador, Tupac Amaru I, foi preso e executado sumariamente. Terminava assim a resistência inca. Com o passar dos anos, Tupac Amaru I tornou-se um símbolo da luta contra o domínio estrangeiro na América. É um dos heróis. Certo, pessoal? Tinha mais algumas coisas para a gente discutir hoje, pessoal, sobre os motivos da conquista e outros textos, mas, como sempre, a gente não consegue, eu não consigo controlar meu tempo de forma suficiente e a gente tem eletiva agora, né? Essa discussão continua na próxima aula. Os incas não eram cidades-estados, viu, Victor? O Inca era um império mesmo. Deixa eu jogar aqui para vocês o link da chamada.